Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Prefácio. A partir de agosto de 1991, por orientação de Cair Bar Schutel, teve início pelo Grupo de Estudos Cair Bar Schutel a coleta de dados pertinentes a este livro de Alvorada Nova. O método utilizado foi o da vidência simultânea de vários médiuns, concomitante à orientação psicofônica de um mentor, confirmando, corrigindo ou complementando relatos. Tudo gravado, transcrito e sistematizado. Forneceu o desenrolar das várias etapas evolutivas de Eustáquio, seguindo-se a colocação, pela via psicográfica, dos inúmeros diálogos que compõem esta obra. Com vistas a situar o momento histórico e a mentalidade da época dos acontecimentos vividos por Eustáquio, algumas personagens relevantes têm os seus nomes reais mantidos: Clovis, Carlos Magno, Joana d'Arc, Napoleão, entre outros, por constituírem personalidades de alcance público e mundial, não implicando em invasão da privacidade de nenhuma família em especial, visto que suas vidas têm ampla e extensa divulgação. Quanto às demais individualidades que se envolveram com Eustáquio ao longo dessas suas reencarnações, têm os seus nomes verdadeiros trocados com vistas a preservar suas identidades. Cuidou-se de não revelar detalhes muito abertos de suas existências, como datas, locais e situações, pois que não seriam difíceis as pesquisas pertinentes e as descobertas de muitos que compartilharam desse retrato evolutivo. Algumas localidades foram também propositadamente mudadas para evitar o reconhecimento e a identificação de pessoas, famílias e instituições. Nada, porém, do que foi mudado prejudica o entendimento histórico e lógico da obra. Menções à Igreja Católica, Ordem Beneditina e outras instituições não espelham, de certo, o procedimento da totalidade dos seus membros, mas sim uma evidente fase histórica por todos conhecida, como as moedas que possuem dois lados. Tem na história os seus bons e maus caminhos a mostrar. Logo, Eustáquio teve a oportunidade de conhecer ambas as faces de muitas instituições e pessoas. No que se refere à posição geográfica, regiões, países, cidades, para melhor entendimento do leitor, os lugares por onde Eustáquio passou têm seus nomes contemporâneos atualizados. Considerou-se melhor, por exemplo, identificar a França do que o reino dos Burgúndios, não obstante saber-se que este ficava ao lado do reino dos Francos, na época inicial da trajetória da personagem central desta obra, e a França propriamente dita, então, inexistia. Da mesma forma, no tocante a aspectos mediúnicos, médium, passe, fluido, entre outros, a terminologia usada, via de regra, segue a nomenclatura atual, com vistas a facilitar com rapidez a compreensão das experiências medianímicas vivenciadas. A evolução dos espíritos não ocorre de forma imediata e célere. Há uma depuração lenta, mas progressiva, dependente da reforma íntima e dos atos de cada um. 1500 anos, portanto, seriam insuficientes para quem quer que seja tornar-se perfeito. A primeira encarnação de Eustáquio apresenta nesse trabalho não representa de forma alguma, é óbvio, o início da sua caminhada no reino nominal.
Neste contexto, 15 séculos são insuficientes para se atingir um grau de depuração que permita estágios espirituais em locais semelhantes à Alvorada Nova. Não obstante, o período da vida de Eustáquio que este livro dá a conhecer serviu como veículo importante em sua jornada, buscando salientar ao longo dessa trajetória 3 fases distintas. A primeira o apresenta como um ser mau e vingativo, onde predominam sentimentos menos nobres que lhe ocasionam grande endividamento. É rude, inamistoso, autoritário, absoluto, ignorante, cético, incrédulo, enfim, materialista por excelência. Essa fase especifica-se por narrar, sob um ponto de vista romântico e descritivo, a sua trilha. Evidencia-se a senda do descaminho, mas também a ruptura com o seu passado mais remoto e totalmente descompromissado da escalada cristã. Eustáquio comete desatinos, surpreende-se com suas incursões no plano material, julga-se materialista convicto, mas fragiliza-se em determinados momentos de sua caminhada ante a força do amor e do acompanhamento de seus mentores e de sua colônia. A segunda mostra-o em reeducação com um melhor esclarecimento. Demonstra evoluir em suas posturas, livrando-se de muitos erros e desvios, mas ainda de forma vacilante, passando a obra ao entrelaçamento do romântico descritivo com o histórico fático. Inúmeras passagens e figuras da história marcam esses 500 anos do seu trilhar reeducativo. Não se deve imaginar que os 5 séculos seguintes sejam plenamente regeneradores e belos, próprios de um missionário que reconheceu totalmente seus erros e está em pleno caminhar de amor e luz, pois seria uma visão equivocada. Entretanto, vemos neles a retificação de muitas de suas atitudes. Essa terceira fase tem fortes raízes históricas, políticas e sociais de um Eustáquio conscientizado, evoluído, culto e em vias de atingir graus satisfatórios e seguros de progresso moral. O crescimento sempre contínuo de sua cultura e intelectualidade permite a sua participação na construção de um mundo novo. Eustáquio consegue ter avanço relativo em sua purificação ao longo desses 1500 anos, e é justamente isso que este livro se propõe a mostrar. Não se tornou perfeito ainda, mas evoluiu. Continua a se desenvolver e a lutar por seu aperfeiçoamento. Pode hoje cometer falhas, porém jamais tão graves quanto as do passado, uma vez que não há lugar para retrocesso na escalada evolutiva. Observa-se, pois, nas páginas desta obra, o constante progredir do espírito e a importância de 1500 anos na vida de um ser. Ante a eternidade, trata-se de curto espaço de tempo. Em face da evolução a qual se submete toda criatura, todavia representa inesgotável fonte de oportunidade e progresso. Representa ainda o exemplo de dedicação de um espírito numa trajetória sacrificante em busca de depuração do seu íntimo. Os anos passam e permitem a sua condução a um constante renovar. O seu aprendizado inclui o despertar para o amor várias vezes e de diversas formas, bem como o acúmulo de conhecimentos ao longo dos vários anos e dos inúmeros locais pelos quais percorre. Nota-se nessa caminhada
a importância fundamental da evolução conjunta do espírito nas esferas moral e intelectual. Eustáquio é um espírito em evolução. Por isso, sua trajetória em suas diversas fases identifica-se com a de todos os encarnados, proporcionando esse conhecimento de suas várias encarnações, oportunidade valiosa de reflexão quanto aos próprios débitos de cada um, e ao muito que se precisa trabalhar na senda do bem para reparar os erros pretéritos e atingir mais elevados estágios de progresso espiritual. A exemplo dos livros anteriores de Alvorada Nova, não sou o criador desta obra, ocupando apenas a posição de seu coordenador e organizador, cabendo a Cair Bar Schutel o lugar de autor verdadeiro ou espiritual. São Paulo, 19 de setembro de 1992. Abel Glaser. Esclarecimentos necessários. 1. As personagens que aparecem neste livro uma única vez têm seus nomes apenas no glossário de nomes. Os espíritos que têm suas existências mais de uma vez retratada ao longo da obra constam também do resumo geral da evolução espiritual. Os nomes históricos estão relacionados no índice remissivo. 2. As menções bibliográficas dos textos clássicos foram colocadas pelo autor material, com vistas a remeter o leitor às obras citadas, mantido os originais mediúnicos. 3. Os rostos que ilustram este trabalho foram recebidos em esboços mediúnicos e aprimorados tecnicamente. 4. Os mapas elaborados com base em pesquisas objetivam facilitar ao leitor a localização geográfica dos fatos narrados. Representam meras ilustrações, não tendo a pretensão precisa de um trabalho cartográfico.